Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos falar sobre ortografia. Vamos aprender a escrever e grafar corretamente palavras com som de S e escritas com C, S, SS, SC, SC cedilha e XC. Para darmos início a essa atividade, é bom saber então que o objetivo dessa atividade é escrever e pronunciar corretamente palavras com C, S, dois S, SC, SC cedilha e XC. Então, será que existe uma regra que a gente possa aplicar na grafia dessas palavras? Quando existe alguma regra para a gente aplicar, a gente aplica. Quando não, a gente tem que recorrer ao dicionário. E a outra solução é fazer o uso constante, de escrever sempre a grafia dessas palavras. Então, como disse para vocês, que o dicionário só deve ser dispensado quando o usuário já memorizou a grafia correta dessas palavras. Então, as atividades aqui propostas nessa sessão, elas abordam o fonema S, representados pelas letras C, S, SS, SC, SC cedilha e XC. Então, para saber qual letra usar na escrita de palavras que contêm esses fonemas, nós orientamos e damos dicas no quadro aí, e também vocês consultaram o dicionário. Então, geralmente, quando tiver dúvida na grafia de algumas palavras aí, com esse fonema, vocês apliquem essas regras que estão aqui ou consulte o dicionário, ok? Então, vamos lá. Para dar início à nossa atividade aqui, nós temos aqui na página 171, uma tirinha, a tirinha do Nickenauer. Na tirinha do Nickenauer, nós temos a seguinte leitura. Você pode jogar no gol do nosso time? Pergunta a barata. E a aranha responde, sim. A barata toda contente, oba! E a aranha, bah! Eles não me acham um bom goleiro. Eles só querem o gol com redinha. Observe bem, então, essa tirinha é uma sátira, Então, vamos lá. A pergunta da letra A. A quem a aranha se refere quando diz eles? A quem a aranha se refere quando diz eles? Eles quem? Está se tratando de quem, Por que as baratas querem a aranha no gol? Será por quê, gente? Letra C. As palavras sublinhadas nos balões apresentam o fonema S, apresentam o som de C, ou seja, o som de S, o som de S. O fonema S tem o som de S, mesmo que às vezes escrito com C, ok? Então, vocês vão observar lá, nos balãozinhos aqui em cima da tirinha, e vão verificar as letras, as palavras que estão sublinhadas. Então, nós temos lá a palavra você, nosso, eles de novo, só. Então, tá bem nítido aí as palavras que estão sublinhadas. Observe que, então, que essas palavras foram escritas com, algumas foram escritas com C, com dois S, com S no final. Então, a atividade seguinte é o seguinte, que aqui na atividade 1, ela pede para você observar a posição das letras que representam o fonema S nessas palavras e organize-as em qual daquelas palavras lá que tem o som S em início ou no final de sílabas. Então, naquelas palavrinhas que estão lá nos balõezinhos da tirinha, vocês vão verificar quais que tem os sons S no início e no final de sílabas, tá bom? E vai escrever aqui essas palavras. 2. As palavras que estão sublinhadas lá com som de C antes de E e de I. Dá uma observadinha e vocês vão escrever aqui essa palavra. 3.
palavras com som de SS entre vogais. E vai escrever elas aqui, ok? E a seguir aí nós temos a regrinha. A regrinha aí das palavras escritas com som de S, né? Fonema S, o som de S. O fonema S é representado então por letras diferentes. Algumas delas são S no início ou no final de sílabas, exceto quando está entre vogais. Exemplo: seu, os, ensaio, escada. Então, isso aqui está no início, né? Está no início da sílaba. Aqui está no final. Aqui está no início dessa sílaba, ó. Saio, ensaio, está no início dessa sílaba. E escada está no final. O S está no final da sílaba, tá? Olha, preste bastante atenção que não é no final das palavras, é no final das sílabas, tá? Pode ser que aconteça algumas palavras vir com S no final das palavras, da sílaba final, tá? Então, não confunda final de sílaba ou início de sílaba com final de palavras, tá? Por exemplo, aqui a palavra escada, escada está no final da sílaba e não da palavra, porque o final da palavra é aqui, né? Então, escada, o S está no final da sílaba, tá? Com som de C, escrita com C, mas com som de S, aliás, tá? Então, nós temos aqui C. As palavras com som de S escrita com C, geralmente vem no início, geralmente vem o E, né, seguido, e o I. Exemplo: você, tá vendo? Cenoura, saci e cidade. Então, aqui nós temos o som do S aí, mas essas palavras são escritas com C. Por isso que eu disse para vocês que a gente tem que criar o hábito de escrever, né? Quando a gente passa a escrever mais, a gente vai gravando essas grafias dessas palavras. Agora, o som do S com dois S. São usados apenas entre vogais. Exemplos: assado, isso, pessoa, açudo. Então, ó, dois S aqui no meio das palavras, elas são usadas entre duas vogais. Ó, assado, duas vogais, o A aqui e o A de cá. Isso, o I aqui e o O aqui. Pessoa, o E e o O. Então, quer dizer que os dois S estão entre as duas vogais. Entendeu? Então, essa aqui é algumas das regrinhas que nós temos para escrever algumas palavras. As demais a gente tem que realmente estar sempre escrevendo aí, sempre consultando o dicionário para poder aprender a grafar mais essas palavras, tá? E aí nós temos na sequência aí as atividades também aí da página 172 e mais algumas regrinhas aqui embaixo, ó. Aqui nós temos aqui, ó, além de S, C e SS, alguns grupos de letras também representam o fonema S. Nós temos o SC antes de E e I, exemplo: crescer, piscina. SC cedilha antes de A ou O, exemplo: cresça.